Oi meninos, tudo bem? Como estão as coisas? Vamos dar continuidade ao conteúdo de geometria espacial? Então o tema da nossa aula de hoje são os poliedros e o teorema de Euler. Os poliedros, eles são sólidos geométricos cujas faces são polígonos. Então a face de um poliedro pode ser um triângulo, pode ser um quadrilátero, pode ser um pentágono. Trouxe aqui exemplos para vocês, os dados, né, daqueles jogos de RPG lá. E também trouxe as pirâmides lá do Egito, as pirâmides de Gizé. Elas são poliedras, exemplos de poliedros. E na nossa vida a gente pode ter vários outros exemplos de poliedros, né? Se vocês observarem então, um poliedro tem, por exemplo, a pirâmide, tem uma face triangular, uma outra face triangular e elas se encontram numa aresta. Então, cada duas faces tem uma aresta. E os poliedros, eles têm alguns elementos que são importantes e que a gente precisa saber. Quais são esses elementos? São as faces, as arestas e os vértices. Então, a face é um polígono, tá? Nesse caso que eu trouxe de exemplo para vocês, aqui eu tenho uma face retangular, aqui na base eu tenho um quadrado, né? Então, a gente fala que as faces são quadrangulares, né? 4 lados, né? As arestas são as linhas, estão relacionadas com as linhas, que é o encontro de duas faces. Então, eu tenho essa face e essa, elas se encontram numa aresta. E o vértice? O vértice está relacionado com ponto. Então, é o ponto onde se encontram as arestas. Então, várias arestas, 3 ou mais, vão se encontrar num ponto e esse ponto a gente chama de vértice. Alguns poliedros, meninos, são classificados em convexos e outros em não convexos. O que seria isso? Um poliedro convexo é aquele quando a gente faz dois pontos dentro dele e traça um segmento de reta que une esses dois pontos, o segmento de reta fica dentro do poliedro, não sai nenhuma partezinha para fora. Enquanto que o poliedro não convexo, quando a gente traça dois pontos dentro do poliedro e a gente vai ligar esses dois pontos por um segmento de reta, uma parte do segmento de reta fica para fora. Vamos ver isso? Quer ver? Deixa eu pegar aqui um ponteiro para vocês entenderem. Então, aqui, ó. Deixa eu achar aqui. Se eu fizer um pontinho aqui, outro pontinho aqui, e eu for ligar, fica dentro do poliedro. Qualquer dois pontos que vocês colocarem dentro desse poliedro e for tentar fazer isso, sempre o segmento de reta vai ficar dentro, porque ele é um poliedro convexo. E esse aqui é o não convexo. Por quê? Eu vou pegar esse pontinho lá dentro do poliedro e vou pegar aqui outro pontinho dentro do poliedro. Quando eu ligo os dois, o que acontece com o segmento de reta que une os dois? Ficou dentro do poliedro? Não, teve essa parte aqui que ficou fora. Então, isso daí denomina-se esse poliedro, classifica-se esse poliedro como poliedro não convexo. Os poliedros, eles são classificados de acordo com os nomes, tá? Deixa eu só tirar isso daqui da frente para vocês verem melhor. Então, olha lá, de acordo com o nome deles, com a quantidade de face deles, perdão, a gente dá nome para eles. Então, o primeiro poliedro que eu trouxe aqui para vocês é um tetraedro. Por que tetraedro? Quantas faces ele tem? 4. Tetra, 4, tá? Então tem o hexaedro, ó. Hexa, 6. Se vocês contarem as faces, são 6. Ô, professora, mas a senhora pulou o pentaedro? Tem também? Tem também. Tem o pentaedro, tem o heptaedro, o octaedro. E assim vai, tá bom? Então, eu trouxe aqui para vocês alguns, tá? Trouxe esses que são importantes, mas para frente vocês vão perceber por quê. Então, no caso, o tetraedro, ele é formado por 4 faces triangulares. O hexaedro é formado por 6 faces quadrangulares. O octaedro é formado por 8 faces triangulares. O dodecaedro, ó, dode aqui indica 12, tá, meninos? Ele tem 12 faces pentagonais. E o icosaedro, que é formado por 20 faces triangulares, tá? Agora vamos acrescentar alguns dados a essa tabela. É a tabela anterior, tá bom? Então a gente já sabe, por exemplo, que o tetraedro tem 4 faces. O hexaedro tem 6. O octaedro, quantas faces ele tem? Ele tem, você já sabe, nós vimos no slide anterior. 8. O dodecaedro tem 12. E o icosaedro? O icosaedro tem 20 faces. Agora as arestas, olha lá, o tetraedro tem 6, enquanto que o hexaedro tem 12.
O octaedro tem 12, o dodecaedro tem 30 e o icosaedro 30. E os vértices? Os vértices dá até para contar, né? Do tetraedro, do hexaedro, do octaedro também. Vamos contar aqui para a gente completar, ó. 1, depois aqui 2, aqui na frente 3, aqui outro 4, um lá no fundo escondidinho 5 e um aqui 6. Ele tem 6 vértices, né? O dodecaedro é mais difícil de contar, ele tem 20, e o icosaedro tem 12. Observa bem essa tabela, nós vamos tirar algumas informações dela. Então, eu transformei ela aqui mais fácil para vocês. Se vocês observarem, ó, o tetraedro, ele tem, então, 4 vértices, 4 faces e 6 arestas. Então, ele obedece essa equação aqui, ó, vértice mais face é igual a aresta mais 2. Observa, 4 mais 4 dá 8, que é igual a 6 mais 2. O hexaedro, mesma coisa, ó, ele tem 8 vértices, ele tem 6 faces, ele tem 12 arestas. Se eu fizer vértice mais face, vai dar 8 mais 6, que são 14, é igual a aresta mais 2. 12 mais 2, 14 também. Mesma coisa com o octaedro. Olha lá, vértice mais face, 6 mais 8, 14, é igual a aresta mais 2, que é 12 mais 2, 14. Dodecaedro, vértice mais face, 20 mais 12, que dá 32. E aresta mais 2, 30 mais 2, também 32. E por fim, o icosaedro, mesma coisa, o vértice mais face, 12 mais 20, que dá 32, igual a aresta mais 2, também 32. O que a gente pode falar então? Essa equação que eu mostrei para vocês, vértice mais face é igual a aresta mais 2, é conhecido como teorema de Euler, ou teorema de Euler, tá? Então, ela é uma relação matemática que liga a quantidade de vértices, de faces, de arestas de um poliedro convexo. Qualquer poliedro convexo tem que obedecer, então, essa equação. Vértice mais face é igual a aresta mais 2. Vamos para os exemplos para vocês entenderem? Então, vamos lá. Sabendo que um poliedro possui 20 vértices e que em cada vértice se encontram 5 arestas, determine o número de faces dessa figura. Então, peraí, vamos pensar. O que a gente pode ver com esse poliedro? Então, vamos imaginar. Ele fala que tem 20 vértices e de cada vértice sai 5 arestas. Então, se eu tiver um vértice aqui, desse vértice vai sair uma aresta, 2, 3, 4, 5. E elas vão se encontrar na onde? Em outro vértice. Beleza, né, meninos? Isso daqui é fácil de entender. Então, para cada 2 vértices, ó, eu tenho uma aresta, né? Então, vamos colocar os dados do exercício. Então, o número de vértices eu sei. Ele falou que vértices são 20. E número de arestas, eu consigo determinar? Eu sei que são 5 para cada vértice. E quantos vértices eu tenho? Eu tenho 20. Ah, então ficou fácil, ó. 5 vezes o 20, né? Porque para cada um tem 5. Só que o detalhe que vocês têm que pensar é isso, ó. Para esse vértice e para esse vértice, uma aresta. Para esse vértice e para esse vértice, uma aresta. Ou seja, eu tenho que dividir isso aqui por 2. Por quê? Porque a quantidade de aresta vai ser metade dos vértices ali, né? Então, 5 vezes 20 vai dar 100. 100 dividido por 2, 50 arestas. E quem que eu preciso de descobrir, então? Eu preciso de descobrir o número de faces. Faces eu não tenho. É o que o exercício me pede. Como que é a nossa equação? Vértice mais face é igual a aresta mais 2. Então, vamos lá. Vértice, a gente já tem 20. Face, eu não sei. Aresta são 50 mais 2. Uma equação do primeiro grau, letra para um lado, número para o outro, passa esse 20 para o outro lado na operação inversa. Então, vai ficar 50 mais 2, ele é mais 20, nós vamos passar menos 20. Aí é só fazer, ó. 50 menos 20 vai dar 30. 30 mais 2, 32. Então, esse poliedro possui 32 faces. Tudo bem, meninos? Vamos para o próximo? Sabendo que em um poliedro, o número de vértices corresponde a 2/3 do número de arestas e o número de faces é 3 unidades menos que o de vértices, calcule o número de faces, de vértices e de arestas desse poliedro. Então, vamos lá. Então, a primeira coisa, a gente vai colocar os nossos dados aqui, tá? Então, parece que não tem nenhum dado, né? Mas, na verdade, tem. É que um vai ficar em função do outro. Então, olha lá, o número de vértices, ele fala aqui no comecinho, ó. O número de vértices corresponde a 2/3 do número de arestas. Então, o vértice vai ser igual a
2/3 do número de arestas, que para nós é o A. O número de faces, aí ele fala aqui, ó, o número de faces, é 3 unidades a menos do que o número de vértices. Então, face é a quantidade de vértice menos 3 unidades a menos. Calcule o número, então, de faces, de vértices e de arestas. Então, vamos para a nossa equação. Vértice mais face é igual a aresta mais 2. Então, vértice a gente pode pôr o quê? 2/3 de A. Então, substitui. No lugar do V, nós vamos pôr 2/3 de A. Face, quem que é face para nós? Face não é vértice menos 3? Então, vamos colocar. No lugar de face, eu vou pôr vértice menos 3, que é igual a aresta mais 2. Vamos dar uma olhada para essa equação e ver se está tudo bem. E tá nada, porque eu tenho ela em função de aresta e de vértice. Mas vértice eu sei quanto vale. Quanto que vale vértice? Tá aqui, ó, 2/3 de A. Então, vamos trocar novamente. Então, 2/3 de A mais 2/3 de A menos 3 é igual a aresta mais 2. Letra para um lado, número para o outro. 2/3 de A mais 2/3 de A, isso daqui vai dar 4/3 de A. Vou passar esse A aqui para primeiro membro, tá? Ele é positivo, então a gente passa negativo, que é igual a 2. E esse menos 3 nós vamos passar mais 3 na operação inversa. 4/3 menos 1 inteiro, esse 1 inteiro, meninos, é a mesma coisa. Eu posso, na verdade, por exemplo, dividir ele por 3 e multiplicar ele por 3. É a mesma coisa que fosse 3A sobre 3. Esse 3 cancela com 3, que é o próprio A. Por que eu estou fazendo isso? Para eles já ficarem com os denominadores iguais. Aí, o que eu faço? 4A menos 3A vai dar um A só. Então, A dividido por 3 é igual a 2 mais 3, 5. E o 3 que está dividindo? É só passar multiplicando. Então, a aresta nós já sabemos quantas são. 3 vezes 5, 15. Mas ele falou que queria só aresta, não. Ele quer face, vértices e aresta. Então, vamos para o vértice. Quem que vai ser o vértice? O vértice é 2/3 de A, não é isso? Então, vamos substituir. No lugar do A, nós vamos colocar quem? 15. Então, vai ficar 2 vezes o 15 dividido por 3. 2 vezes 15 vai dar 30. E 30 dividido por 3, nossos vértices vão ser 10. E face? Face ficou fácil, só substituir também. É vértice menos 3. Então, vértice menos 3... Ai, peraí, menino, deixa eu apagar esse negócio aqui. Eu aprendi onde fica a borracha agora. Eu vou apagar. É aqui, vou apagar esse negócio aqui, né? Porque ficou muito estranho. Pronto. Oh, meu Deus. Vai. Foi. Pronto. Então, aqui é vértice menos 3, tá? Então, continuando. Então, substitui o vértice por 10. 10 menos 3. Minhas faces vão ser igual a quanto? Igual a 7. Então, são 7 faces. Tranquilo, meninos? Qualquer dúvida, é só mandar pergunta no chat, horário de atendimento, mensagem, qualquer coisa, tá bom? Estou à disposição. Mais um exemplo, esse da FAP, tá? Num poliedro convexo, o número de arestas excede o número de vértices em 6 unidades. Calcule o número de faces. Olhando assim, é muito doido, né? Porque a gente parece que não consegue entender nada. Mas vamos colocar os dados e tentar decifrar o problema. Então, o número de arestas, ele excede o número de vértices em 6 unidades. Ele é igual ao número de vértices mais 6 unidades. E ele quer que a gente calcule o número de faces. Vamos tentar substituir isso daí na nossa equação. Vértice mais face, né? Teorema de Euler, é igual a aresta mais 2. Vamos ver o que vai acontecer. Então, no lugar de aresta, eu vou pôr V mais 6. Então, V mais F vai ficar igual V mais 6, substituir aresta, estão vendo? Mais 2. Ó que belezinha, o que aconteceu? Eu tenho um V aqui no primeiro membro, e eu tenho um V também no segundo membro. Um vai cancelar o outro, né? Então, um é positivo aqui, tá no primeiro membro, o outro tá no segundo membro, já era, já cancela. Então, face vai ser igual a quê? 6 mais 2, e 6 mais 2 são 8 faces. O exercício pediu o número de faces, mamão com açúcar. Muito fácil. Mais um, meninos. O número de faces de um poliedro convexo de 22 arestas é igual ao número de vértices. Então, qual é o número de faces desse poliedro? Então, vamos pôr nossos dados aqui. O número de faces de um poliedro convexo de 22 arestas. Então, peraí, aresta eu sei quanto vale. Arestas são 22.
é igual ao número de vértices. O número de face desse poliedro aí é igual ao número de vértices. Ele quer saber qual é o número de faces. Beleza, então vamos fazer. Teorema de Euler ou Euler, tanto faz. Vértice mais face é igual a aresta mais 2. Então, no lugar de vértice e face aqui, ó, vértice eu deixo ele mesmo. Só que ele não falou que as faces é a mesma quantidade de vértice. Então, eu vou substituir, ó. No lugar de face, eu vou pôr vértice. Aresta, ele falou quantas são? São 22. Então, 22 mais 2. Então, vai ficar 2 vezes o vértice é igual a 22 mais 2, 24. O 2 que está multiplicando passa dividindo. 24 dividido por 2 vai dar 12. 12 o quê? Vértices. Mas se ele falou que vértice é igual a face, é a mesma quantidade, então eu posso falar que são 12 faces. Tranquilo também, né, moçada? Vamos para o próximo. O dodecaedro é um poliedro que possui 12 faces pentagonais. Determine o número de arestas dele. Então, nós vamos tentar fazer isso daqui também. Então, primeira coisa que ele fala, dodecaedro, né? Só pelo nome a gente já sabia como que eram as faces, né? Mas aí ele veio aqui e indicou para nós que tipo de face que é. São faces pentagonais. Isso vai ser importante. Então, vamos lá. Então, faces que eu tenho são 12. E ele fala que são faces pentagonais. Então, ó, faces Oh, perdão. Isso aqui é um triângulo. Não tem nada a ver. Vou apagar, gente. Peraí. Agora, ai meu Deus, foi. Vou fazer o pentágono. Por que eu vou fazer o pentágono? Pra vocês lembrarem que são faces pentagonais. Pentágono, 5 lados, ó. Pentagonais, tá vendo? Então, ele tem 12 faces pentagonais. Será que tem como eu descobrir a quantidade de arestas sabendo só a quantidade de faces? Vai dar para usar o teorema de Euler? Não vai, né? Vértice mais face igual a aresta mais 2. Eu nem sei quantos vértices ele tem. Mas o que eu preciso saber é que em cada face, por exemplo, pentagonal aqui, eu tenho as arestas que concorrem aqui e elas estão na outra face, por exemplo, vou fazer um pentágono um pouco maior aqui para vocês entenderem. Eu não sou muito boa de desenho não, vou tentar, tá? Por exemplo, aqui ele já tem um outro pentágono grudado com ele, tá vendo? Então, essa aresta aqui faz parte tanto desse pentágono quanto desse. Então como que eu faço para descobrir a quantidade de arestas? Então, eu tenho 12 faces, que são do tipo pentagonais, então 12 vezes 5, só que eu não posso contar duplicado, ó. Se uma aresta faz parte de duas faces, então basta eu vir aqui e dividir por 2. 12 vezes 5, 60. 60 dividido por 2, 30. Então, ele tem 30 arestas. Tudo bem, meninos? Mais um. Um poliedro convexo é formado por 2 triângulos e 3 retângulos. Determine o número de vértices desse poliedro. Vocês estão vendo que cada vez que vai passando, vai ficando um pouquinho com um grau de dificuldade maior, né? Mas é fácil de resolver. Só a gente colocar os dados aqui e ver o que a gente pode fazer com ele. Então, ele é formado por 2 triângulos. Isso quer dizer que é face. Então, ele tem 2 faces triangulares, ó. E 3 retângulos. Então, ele tem 3 faces retangulares, estão vendo? Então, na verdade, faces eu sei quantas são. 2 mais 3, 5. Então, eu tenho 5 faces. Tranquilo até aqui, né? Agora, eu preciso descobrir o número de arestas. No exemplo anterior, a gente viu como que faz para descobrir o número de arestas. Então, vamos usar o mesmo esquema. Porque cada aresta, ela faz parte tanto de uma face quanto de outra. Então, ela é a junção, na verdade, de duas faces. Então, é só eu calcular quantas tem e não contar duplicado. Então, eu tenho 2 faces triangulares. Oh, perdão, gente. Peraí que eu vou ajeitar. Vou ajeitar esse negócio aqui. Foi. Então, vamos de novo. Então, ela tem 2 faces triangulares. Então, 2 vezes 3. Triangulares, 3 lados. Triângulo, né, gente? Mas ela tem 3 faces que são retângulos. Retângulos são quadriláteros, 4 lados. Então, 3 vezes 4. Como as arestas são junção de 2 faces, então a gente divide por 2 para não contar duplicado, tá? Então, 2 vezes 3 vai dar 6. 3 vezes 4 são 12. Divide tudo por 12. Por 2, desculpa. 6 mais 12, 18. 18 dividido por 2, isso daqui vai dar 9.
Ah, então tranquilo. Se eu já tenho a quantidade de faces, ó, 5, eu já tenho a quantidade de arestas, 9, eu consigo encontrar a quantidade de vértices? Consigo, que jeito? Teorema de Euler. Então, vértice mais face é igual a aresta mais 2. Então, vamos lá. Então, vértices eu não sei, é aquilo que eu quero. Faces são 5, o exercício falou. Arestas são 9, que eu acabei de encontrar, mais 2. O 5 que está desse lado passa para o segundo membro com sinal inverso, né? Então, ele é mais 5, a gente passa menos 5 na operação inversa. 9 menos 5 já vai dar 4, e 4 mais 2, 6. Então, esse poliedro possui 6 vértices. Meninos, eu fiz esses exemplos com vocês, espero que vocês tenham gostado e entendido. Quero que vocês assistam e reassistam a aula, tá? Se for necessário. E aí eu aguardo vocês no nosso horário de atendimento ou no chat para tirar qualquer dúvida, tá bom? Até mais!